Amém. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 13. João 13, no verso 34. E é importante nós entendermos algo que o Senhor Ele quer fazer conosco. Há uma transformação de mente que o Senhor quer que a gente viva. Com o Senhor, Paulo vai falar que nós precisamos passar por uma metanoia, por uma transformação de entendimento, para que a gente consiga conhecer o Pai que nós chamamos de Pai. Então, amado, é importante a gente entender que para a gente testemunhar o Evangelho de Jesus, nós precisamos entender do que nós fazemos parte. Porque eu só consigo testemunhar alguma coisa que eu participo. Eu não consigo testemunhar de alguma coisa, Mateus, se eu não estou participando daquela coisa. Então eu não consigo dar um testemunho sobre aquilo. Eu não consigo servir como uma testemunha se eu não participo. Amém? Então nós estamos passando por uma série sobre o Evangelho de Jesus. Pastor Mel que ia falar sobre santificação. Ele olhou e falou assim: Gabi, eu não quero que você se prenda no meu tema. E eu olhei e falei assim: eu acho que faz sentido. O pastor Mel que vai falar sobre santificação, mas eu acho que faz muito sentido a gente falar em como que nós devemos ser testemunhas desse Evangelho. E existe uma transformação de mente que o Senhor quer que a gente passe todos os dias da nossa vida, para que a gente aprenda de uma vez por todas que nós já não vivemos mais como escravos, porque nós nunca fomos escravos. Fizeram a gente pensar que nós éramos escravos, mas nós não somos escravos. Então, para a gente conseguir entender o que a gente está testemunhando, a gente também precisa entender qual que é a natureza desse Deus que a gente serve. E eu gosto de separar a nossa vida de fé, em 3 pontos muito importantes daquilo que nós precisamos descobrir em relação ao Pai que nós temos. A primeira é a natureza. Qual que é a natureza de Deus que Ele mesmo coloca em nós? Quem é Deus? Certamente alguém de todos nós já nos fizemos essa pergunta: quem é Deus? Será que eu conheço realmente Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Porque nós lemos, nós aprendemos, nós ouvimos, nós recebemos informações de tudo que é lado. Mas qual é a natureza de Deus? E aí, da natureza a gente precisa entender o DNA. Porque se eu também não entender o meu DNA, eu também não entendo quem que eu sou filho. Então, sou filho de quem? Então a gente tem o DNA. O que o exame de DNA, ele revela para nós? O quê? Um exame de DNA serve para quê? Revelar paternidade. É isso? Então qual é o DNA, o exame de DNA que nós temos que fazer para a gente descobrir quem é nosso pai? Nossa identidade. Qual é a identidade que nós temos, Júnior? Porque às vezes a gente acha que aquilo que nós fazemos diz quem nós somos. Só que com Deus, o que nós fazemos nunca revelará quem nós somos. Nós fazemos porque nós sabemos quem nós somos. Porque a gente acha, nós aprendemos no mundo, na cultura do mundo, que aquilo que eu preciso ter, eu preciso fazer para ser. Mas o que Jesus revela para nós, não é que o que nós fazemos revela quem nós somos. É por quem nós somos que nós fazemos o que fazemos. Então eu preciso entender a natureza desse Deus. Eu preciso entender qual é a identidade que eu tenho para conseguir chegar no propósito e descobrir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E você já não viu que parece que esse negócio de propósito é uma coisa assim que é meio vaga também? Qual que é o propósito de nós estar aqui, Arthur? Qual que é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você já se perguntou? Eu sei que já. Qual que é o propósito que Deus tem para mim? O quê? Aí o propósito que eu acho que Deus tem para mim sempre tem a ver com o quê? O que eu tenho que fazer? Porque eu acho que o propósito de Deus é alguma coisa que eu tenho que fazer. Só que o que eu tenho que fazer não é propósito, é função. É ofício, é vocação.
Então o que eu faço não revela quem eu sou. Não diz quem eu sou. Mas quem eu sou revela tudo que eu faço. Porque eu faço pelo fato que eu descobri quem eu sou. Então todo propósito que aponta a vontade de Deus, a gente vai dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, amado? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para o mundo? O que ele estava querendo construir? A pergunta que eu faço é, a gente fala assim, ó, eu nasci para adorar, será? Aí vem um meme, né? Será? Porque será que Deus estava carente? Será que Deus estava carente, Arthur? Ele olhou e disse assim, ó, rapaz, perdi um terço do meu contingente de anjos que o capeta carregou, agora eu vou ter que fazer uns bonecos lá embaixo, soprar um espírito, aí eu sopro o espírito, aí eles vão me adorar. Aí nós vamos fazer assim, ó, nós vamos deixar lá, para eles ter racionalidade. Aí eles vão decidir se vão adorar nós. Se adorar nós bota no céu. Se não adorar, nós toca fogo e joga no inferno. Será que era isso que Deus estava pensando quando fez o homem? Será que o Senhor tinha carência de ser Deus? Carência de ser adorado? De ser amado? Ou será que a vontade exclusiva desse Pai, desse Deus, era ser pai de muitos filhos? Porque daí a gente tem que ir lá para a natureza para conseguir entender o que a gente está testemunhando. Porque a natureza de... Qual é que é a natureza de Deus? O que Deus é? Ó, Gênesis. Quando o Gênesis começa, e Deus vai falando, Ele vai dando ordem. Ele vai dizendo, ó, haja luz, pá, luz, aconteceu. Separa as águas das águas, pá, água separada das águas. Firmamento de cima, firmamento de baixo. E o rolê todo vai acontecendo. Passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro. E Ele está fazendo. E aí eu estou olhando para Deus como um indivíduo. Porque Ele está mostrando que Ele tem poder para fazer. E eu sempre vou olhar para um Deus que é poderoso. E vou olhar para Ele, já que Ele tem poder, Ele é meu Deus. Por quê? Porque é poderoso. Por quê? Porque vai resolver meus problemas, meus BO. O meu boleto tem para pagar. Esse Deus tem que me ajudar. Porque eu estou reconhecendo Ele como Deus. Porque eu reconheço Deus pelo poder que Ele tem. Então Ele está lá com o poder dele, para todo lado. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só que quando a gente vai lendo o texto, a gente enxerga Deus como se Ele fosse um indivíduo. E para quem gosta um pouquinho de português, a gente enxerga Deus como se Ele fosse a primeira pessoa do singular, um eu. E aí a gente vai caminhando, e o Senhor vai mostrando, Ele vai fazendo, vai criando com o seu poder, porque Deus é poderoso. Os atributos que Ele revela que são os atributos de poder são o quê? Onisciência, onipotência, onipresença. Ele é onitudo. Onipotência, tem poder para fazer tudo. Tudo que você imaginar. Imagina uma coisa que você nunca viu, Arthur. Dá para imaginar? Não dá, Deus consegue. Pronto. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Por isso que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, porque Ele é Espírito. Então é em qualquer lugar, não precisa ser num prédio bonito chamado igreja. É em qualquer lugar, você adora Ele em qualquer lugar, e em verdade, porque é Cristo. Cristo é a verdade, então aponta para Ele. É em verdade. Onipresente, está em todo lugar. Onisciente, sabe de tudo, amado. Sabe de tudo. Esses são os atributos dele como Deus. Aí chega um momento que Ele vai olhar, Ele vai dizer assim, ó, agora está na hora de nós fazer o homem. E aí Ele vai revelar a natureza de quem Ele é. Porque Deus não quer ser reconhecido pelo poder que Ele tem. Deus quer ser conhecido por quem Ele é. E aí chega um momento que Ele abaixa lá, que Ele bota a mão, e Ele faz um esmilinguido lá, um boneco bem bonito, mistura as farinhas, faz o negócio. E aí Ele revela a sua natureza para nós. Ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que quer dizer o façamos, amado? O façamos quer dizer primeira pessoa do plural. Deus não é primeira pessoa do singular. Deus não é um eu. Deus é primeira pessoa do plural. Deus é um nós. Porque Ele se revela em sua natureza e Ele diz, nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não é um indivíduo. Deus é uma trindade que a gente chama, não é isso na teologia? Só que a gente também às vezes nunca entendeu o que é uma trindade. O que é a trindade? É 3 em 1, 1 em 3, 1 repartido de 3. O que é uma trindade?
O que Deus é se Ele fala que Ele é um nós? Ele é uma relação. Ele é Deus, Jesus, Espírito Santo, não é isso? Ele é um Pai, um Filho e um Espírito, não é isso? Olha que legal, isso aqui parece uma família, não parece? Porque Deus é uma família. A natureza de Deus é relação. E o que Ele expressa no homem, quando Ele faz o homem, Ele sopra o seu espírito de família. Porque tudo que Deus queria era relacionamento com o homem. Tudo que Deus queria era ser pai de um monte de filho. E aí Ele coloca no jardim os seus filhos. Ele sopra o seu espírito, faz Adão. Aí Ele olha e fala: fiz o Adão, só que não é bom que o Adão fica só. Aí o que Deus faz? De dentro dele, Ele sopra o espírito dele no Adão. De dentro do Adão, Ele tira quem? A mulher dele. Então de dentro do Adão, Ele tira a mulher. Amém? Por quê? Porque a mulher não é uma coisa que o homem tem. A mulher é uma parte de quem o homem é. Por isso que a mulher de Jó não morreu, amado. Porque o capeta vai lá e mata todo mundo, não mata? Filho, tudo. Por que a mulher dele não morreu? Por que ele não matou a mulher dele? Porque a mulher não é uma coisa que a gente tem. Ela é parte de quem nós somos. Porque faz conjunto com quem nós somos. É unido com quem nós somos. E aí ele continua, aí ele faz o homem e a mulher. Ele fala: tudo vi que era bom. Tá tudo aqui, ó, pronto, bom, tá bom. Fiz o que era bom. E ele fala: agora eu os abençoo para viver. Só que aí o tempo vai passando e a gente vê que há uma queda, não é? Há uma queda. E o homem perde sua identidade. O homem já não sabe mais quem ele é. Porque ele perdeu a conexão com a família. Referência de pai, acabou, sumiu. Referência de pai sumiu. A paternidade que existia, acabou. Agora a gente lê na Bíblia, a gente vê a Bíblia até Cristo voltar. E até hoje, a gente vê um pai tendo que se esforçar para fazer com que os filhos dele acreditem que ele é o pai deles. Até hoje, amado. É Cristo se esforçando para fazer a gente entender quem nós somos. Filhos, amados, porque a identidade sumiu. Aí, para resolver a identidade, para chegar lá no propósito, para eu conseguir testemunhar desse evangelho que Cristo veio nos apresentar, Ele teve que mandar o filho. E aí lá vem o filho. O filho que era unigênito, o primeiro, o único filho, que morre por todos nós, para nos tornar filhos por adoção. Porque ele é o irmão mais velho da nossa família. Porque é uma família que nós temos que pertencer e entender que nós fazemos parte, que é a família de Deus. Aí lá vem Jesus para revelar quem? Quem que Jesus veio revelar? O Pai. Porque o homem perdeu a referência do Pai. Porque agora já não sabe mais o que é ter pai, e muito menos família. Porque o que o capeta mais quer fazer com a gente é dividir a família, desde o início. É por isso que a palavra fala que 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina: aquele que divide a família. Porque o que o Senhor mais quer ter com os seus filhos é comunhão. Comunhão de pai. Deus baixava todo dia para falar com Adão e com a Eva, amado. Mas você tem noção que Deus tinha uma congregação de 2 membros. Dois membros, e deu errado. Uma congregação de 2. O pastor não era o pastor Lucas. O pastor não era o pastor Mel, que era Deus, o pastor da igreja. E o trem desandou. Na nossa perspectiva. Você tem noção que Adão e Eva não tinham nem passado? O Adão não tinha uma sogra, amado. Você tem noção? Ele não tinha uma sogra para no meio da discussão falar: tu é igual a tua mãe mesmo, né? Ah, aquela coisa toda. Pronto. Não tinha. Não tinha nem umbigo. Nós podemos discutir isso aí, passar uns 3 dias discutindo só pelo fato que não tinha umbigo. Não tinha passado. Não tinha. O pai era Deus. Quebra a relação da família. Quebra. Porque o capeta chegou lá e falou o quê?
em forma de uma serpente. O dia que tu comer daquele fruto, tu será. Só que eles já eram. Eles já eram. E aí ele vem com a ideia, que quem botou futuro na cabeça do Adão e da Eva foi o capeta. Ó, o dia. Aí lá fica a Eva. Como não como? Como não como? Ansiedade. Futuro. Para depois pecar e viver na culpa do passado, a vergonha. Cadê você, Adão? Que eu não te encontro. Deus, a primeira pergunta de Deus para Adão foi o quê? O que tu fez? Foi isso ou não? Qual foi a primeira pergunta de Deus para Adão, amado? Onde tu estás? Não foi o que tu fez. Foi onde tu estás. Aí ele fala, eu me escondi porque eu estou com vergonha. Porque ontem eu pequei. E hoje eu estou com vergonha. Porque eu estou nu. Então eu vim para cá para me esconder. Do ontem que eu errei. E aí Deus pergunta, quem? Deus pergunta o que tu fez? Ele pergunta, quem foi que te falou que você estava nu? Por quê? Porque um que nunca dirá quem você é. Um que bem feito nunca dirá quem você é. Um que mal feito nunca dirá quem você é. Porque você já é. Aí lá vem Jesus ter que resolver o BO do negócio. Lá vem Jesus, o Cristo, o Jesus de Nazaré, para nos devolver identidade, para nos devolver o acesso, para nos devolver, Tiago, a paternidade, para nos devolver a conexão da família. Porque o acesso foi cortado, o espírito saiu. O espírito da família, a presença da família sumiu. E agora a gente tem que depender dos outros para poder cultuar. Aí lá vem Jesus. Para resolver a nossa identidade. Jesus vem. E Jesus se torna o Cristo. Jesus se torna aquele que lava, aquele que vem para remir os nossos pecados. E aí a gente vai entender, lá em João 13, um pouquinho do que Jesus vem para revelar para nós, depois do seu sacrifício, porque ele vai nos ensinar. A gente está passando pelo Evangelho de Jesus, a gente está vendo que ele, como mestre, nosso mestre, né? A gente canta, minha vida é do mestre. Nós não canta? A gente canta. Então a gente tem que deixar ele nos orientar. A gente tem que... Amado, uma coisa que a gente precisa entender, graças a Deus o pastor Lucas vai fazer uma série sobre o livro do Price, para que a gente entenda de uma vez por todas o que é graça, o que é salvação, e que a gente não está aqui para fugir do inferno. A gente não está aqui por causa de uma troca de interesse. Porque a força do pecado que é em nós faz a gente achar que tudo que a gente faz é baseado numa necessidade, num interesse e numa garantia de um direito. Então, eu estou aqui na igreja, eu venho para a igreja para resolver minha necessidade, ou para contemplar meu interesse, ou para reivindicar os meus direitos. Porque essa é a força do pecado que há em nós. Porque a gente vai ler na palavra que a concupiscência da carne, necessidade. Concupiscência dos olhos, interesse. A soberba da vida, garantia de direito. Você nunca vai ver um soberbo não querer garantir o seu direito. Ele sempre vai querer garantir. E aí, pasme você. Essa aí é a mesma tentação de Jesus. Jesus tem 3 tentações que passa por ele para testar a sua identidade. E Jesus vem para revelar a identidade. Ele vem para dizer quem nós somos. Porque nós esquecemos quem nós somos. E até ele foi tentado naquilo que nós somos tentados. Agora olha que interessante, Arthur. Porque quando Jesus está sendo tentado no deserto, na sua identidade, porque agora nós já entendemos a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma família. Ele quer ser pai de muitos filhos. Só que a nossa identidade foi quebrada. A gente já não conhece, mas não sabe mais quem é o nosso pai. Então a gente está aprendendo com Jesus, porque ele veio para revelar o reino de Deus. E aí ele fala, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Tá, mas qual que é o evangelho que eu tenho que pregar? Também não sei. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que testemunhar? Como é que eu tenho que viver esse evangelho todo? Aí a gente vê um Jesus que também está sendo tentado na mesma coisa que nós somos tentados. Nas nossas necessidades, nos nossos interesses e na garantia dos nossos direitos.
Porque até Jesus, a palavra fala que Jesus teve que levar sobre si todas. Sabia que no grego a palavra todas, a raiz etimológica da palavra todas, quer dizer todas? Todas. Todas as nossas dores. Todas as nossas tentações. Tudo o que nós sofremos. Toda a nossa desconexão da família. É por isso que quando Jesus está com os braços abertos dele lá na cruz, ele fala assim, ó: Pai, por que tu me abandonou? Porque sobre ele precisava vir até mesmo a desconexão da família. Porque ele tinha que carregar tudo. A nossa maior dor, quebra da paternidade, que revela quem nós somos e de quem nós somos filhos. E aí Jesus é tentado também. E aí a sua primeira tentação, Arthur, é assim, ó. A palavra fala que Jesus é orientado pelo Espírito para ir ao deserto. Então tem deserto na nossa vida que é o Espírito nos orientando para ir lá. Porque nós temos que viver. Porque nós temos que receber a orientação desse deserto. Para quê? Para quando a gente passar por ele, sem duvidar de quem nós somos, a gente consiga orientar os nossos irmãos. Porque nós temos que testemunhar do evangelho que Jesus nos deu. Então Jesus está lá na tentação dele, no deserto. Aí o capeta aparece para Jesus. Aí ele diz assim, ó: Ô Jesus, Fagá, ô Jesus, você está com fome. Se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão para comer. Olha só o que Jesus, olha só aonde Jesus é tentado. Se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão para comer. Amado, agora um parênteses bem grande. Jesus foi tentado em algum pecado? Transformar pedra em pão era pecado? Ele transformou água em vinho. Transformar pedra em pão era pecado? Foi um delito de pecado aonde ele foi tentado? Não, mas ele foi tentado na sua identidade, através da sua necessidade, o pão que ele estava sem comer. E aí na sua identidade o capeta chega e fala: se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra no pão e come. Você está com fome, você vai morrer. Estou aqui para te salvar, Jesus. Transforma a pedra em pão para comer. Aí olha só o que ele fala, porque a gente olha e a gente acha assim: nossa, como Jesus era... Isso aqui é o esplêndido da teologia, porque Jesus entendia de Bíblia, entendia mesmo, amado. Que ele fala assim, ó: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Só que isso aqui não tem a ver com a teologia propriamente dita, ou com a sabedoria de teologia teológica. Não. É porque alguns momentos antes, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, a palavra diz que o céu abriu. E o Espírito desceu sobre ele, e uma voz bradou do céu e falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ele olha para o capeta e fala: nem só de pão vive um homem, não preciso provar nada para você, porque o meu pai falou. Meu pai que falou. Pronto. Amém, amado? Deixa Deus ministrar no nosso coração. No meio da necessidade, quando não tem nem pão para comer, às vezes a primeira coisa que a gente pensa, amado, olha como a gente é ruim. Oh Deus, será que eu sou teu filho mesmo? Porque a gente já larga, já arreda o pé já na primeira tentação. A gente já arranca a identidade de quem nós somos já na lata. Olha que doideira, pastora Flávia. Aí ele é tentado na necessidade. Pá, respondeu. Aí lá vem o capeta, tentar ele no interesse. Ô Jesus, são 3 tentações, né? Uma delas foi interesse. Olha só isso aqui, ó. Tudo que eu tenho para te dar. Tá vendo aquele palácio lá? Olha aquela torre Eiffel, que bonita, linda. Você vai poder subir lá em cima, na ponta. Que ele levou Jesus lá no pináculo do templo, no lugar mais alto. Tem lugar alto que a gente chega, que às vezes não é Deus que leva a gente, irmão.
Tem lugar bem alto que às vezes a gente chega que não é Deus que levou. Às vezes é o capeta levando nós lá para tentar a gente. Para que a gente caia no interesse, naquilo que os nossos olhos veem. Era pecado Jesus ter a melhor casa que ele queria? Era? Não. Era pecado Jesus ter o melhor palácio que ele quisesse ter? Não. Aí depois vem o capeta de novo. Tentar ele no direito. Ô Jesus, se tu é o filho de Deus mesmo, mas mesmo, se tu é o bichão mesmo, joga daqui, ó. Se joga daqui. E aí dá ordem aos anjos para que o teu pai envie, porque esse é o teu direito. Você não é filho dele? Esse é o teu direito. Se tem um cara que sabe tudo sobre os nossos direitos, é o capeta. Ele foi o primeiro cara que montou o primeiro sindicato no céu. Ele reuniu a metade de anjos, fez uma manifestação e conseguiu convencer um terço. Amado, isso aqui não é loucura. Ele conseguiu oferecer alguma coisa para um terço de anjos. Ele teve que oferecer alguma coisa, mano. Alguma coisa ele ofereceu. Então Jesus é tentado. E todas as tentações de Jesus é para quebrar a identidade dele. Porque tudo onde nós somos tentados é para quebrar a nossa identidade de filho que nós temos. Para tentar fazer com que a gente tenha um quê? Para que a gente seja alguma coisa que não é aquilo que o Pai falou. E aí lá vem Jesus. Passa por todas, porque Jesus era o cara, mano. Jesus era maravilhoso. Jesus era Jesus. Ele era o nosso mestre. E ele resolve o nosso problema de identidade quando ele se torna um pão partido em favor de nós. E aí ele vem mostrar para nós o que é um evangelho de verdade, a qual nós temos que testemunhar. Porque o que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós, Renê? O que Cristo fez por nós? Morreu em favor dos seus irmãos. E aí nós vamos ler, nós vamos conseguir chegar. Agora eu vou ler o texto, eu sei que você estava preocupado, calma. Porque tem gente que fica preocupada, cadê a Bíblia, né? Cadê? Está falando de Bíblia, mas cadê a Bíblia? João 13, verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. Jesus devolveu nossa identidade quando morreu na cruz. Agora nós não temos mais o que fazer, amado, para ser perdoado. Nós não temos mais. E aí ele vai revelar para nós aqui uma coisa que se chama virtude. Que é nisso aqui, é isso daqui que revela o Pai em nós. Porque Jesus morre, Jesus devolve a identidade, Jesus devolve o acesso. Só que antes de morrer ele fala: um novo mandamento eu dou para vocês, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então Jesus resolve nossa identidade. E agora ele nos dá um propósito de vida. Esse propósito não é ser pregador. Esse propósito não é ser um pastor, Júnior. Esse propósito não é ser o melhor cantor. Tudo que a gente tem que fazer, nós temos que fazer com excelência, porque a excelência revela também, é virtude do Pai. Só que o propósito que ele nos dá, que é o testemunho pela qual nós revelamos o evangelho de Jesus, começa no amor. No amor uns aos outros, porque é um novo mandamento que ele nos deu. Uma virtude que vem do Pai. O nosso problema em relação à salvação, pecado, rolê, Jesus resolve. Jesus resolveu. E agora, amado, entenda uma coisa: todo o esforço que eu tento fazer para me salvar é anticristo, porque é Ele quem salva. É Ele, não sou eu, é graça. Só que o problema é que o nosso coração, de tão ruim que ele é, quando a gente fala que qualquer esforço que eu fizer não garante minha salvação, a primeira coisa que a gente pensa é que agora eu vou dar-lhe de pecar, não é isso que a gente pensa? Então então quer dizer que eu posso pecar? Não. Jesus falou que tem que pecar? Não. Só que o problema é que a salvação é por Ele, não é por mim. A salvação é por meio dele. O rolê da salvação já foi. Por quê? Porque eu não me arrependo para ser perdoado. Eu me arrependo porque eu fui perdoado. A intenção é completamente diferente, porque não tem interesse. Pá na cabeça. Não tem interesse, amado. Porque não é por um interesse. Eu não me arrependo porque eu tenho medo de ir para o inferno.
Ué, a palavra fala que o amor lança fora todo medo. Como é que eu quero ser salvo por medo de ir para o inferno? Como? Então não é mais por causa disso? Porque todo o esforço que poderia haver para nos salvar, Jesus fez. E agora? O que acontece? Agora Ele nos devolve quem nós somos. E se nós somos filhos, nós revelamos uma virtude de pai, que é Ele que dá para nós. Porque se nós somos filhos, e a nossa relação é próxima, que Ele fala, aquele que está lá atrás, que tem os meus mandamentos e os guarda, ele sai daquele e passa a ser esse, porque esse é o que me ama. Porque a relação, quanto mais colada com o pai, menor é o nível de exigência de regra. Porque eu sou tão parecido com meu pai, que agora eu revelo todas as virtudes que ele tem. E as virtudes do pai, o Senhor, nosso mestre, nosso Cristo, revelou durante todos os seus evangelhos, durante os 3 anos de ministério, até o dia da cruz, até depois da cruz, que Ele continua revelando até hoje. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, através dEle, nós recebemos a salvação. Então, e agora, o que faz? Qual é a vontade do Pai para a nossa vida? Qual é o propósito que Deus tem? Porque se eu falo que Deus nos fez porque Ele queria ser pai de muitos filhos, qual que é a vontade do Pai? Ter uma família. Ser uma família. Ter relacionamento com seus filhos. E esse relacionamento é perto, não é longe. E sabe o que é mais engraçado? É que o capeta, ele sempre vem, porque essa é a força do mal que há no mundo, porque o mundo jaz no maligno. E olha a cultura que nós estamos vivendo, aonde família já não presta mais. Pai? O que é pai? O que é pai? Esposa já não serve mais? Já não presta mais? Para que casar? Aí o capeta vem com a cultura dele de destruir tudo o que Deus fez. Por quê? Porque ele é especialista em dessignificar tudo aquilo que Deus deu significado. Então ele pega tudo o que Deus disse, reverte tudo do jeito dele, que não tinha nada a ver com o que Deus falou. É por isso que o reino de Deus é de ponta cabeça. E às vezes a gente está achando que a gente tem que fazer um esforço absurdo para ser pertencente à família do Senhor. A gente só precisa crer no irmão que nos salvou, no filho que morreu, que era único e se tornou primogênito, que é o primeiro de um monte de irmão, porque nós fomos adotados como filhos. Agora prestem atenção numa coisa. Às vezes, no mundo, na família, o que acontece? Como que o capeta quebra todo esse sentido de família? Porque já parou para pensar? Da onde que vem esse desejo que nós temos de ser uma família? Da onde que vem esse desejo que nós temos de ter uma família, Júnior? Da onde que vem? Da natureza do Pai. Porque Ele é uma família. E Ele soprou seu Espírito sobre nós de família. Amém, amado? Amém. Aleluia. Vocês estão comigo? Aí olha que loucura. Por que é que nós sempre pensamos e sempre sonhamos em querer ter uma família? Aí você vai olhar e vai dizer assim, mas eu não quero. Não quero ter família. Mas certamente quando você era pequeno você queria que o seu pai sentasse na mesa com você e partilhasse pão. Certamente uma das coisas que você mais queria é que seu pai, sua mãe, seus irmãos sentassem numa mesa da cozinha para jantar em família. E aí vem Jesus nos evangelhos, que nós temos que testemunhar, falar para nós que Ele não veio para falar dele, mas do reino do seu Pai. Sabe o que é o reino de Deus, amado? Sabe o que é o reino que virá e o reino que já está sobre nós? Sabe o que é o reino que virá? É uma casa. É uma casa, a casa do Pai. E é engraçado que Jesus ele fala assim, ó,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu estou indo para lá preparar o quarto de vocês. Por quê? Porque vocês são filhos. Vocês são filhos. Rafa, são meus irmãos. Então Jesus fala, eu não vim falar de mim. Jesus é salvação, e Ele está dizendo, eu não vim falar de mim, salvação. Eu vim falar da casa, do Pai. Que todos nós temos um quarto lá. Agora como é que eu tenho que fazer para testemunhar desse evangelho? Eu preciso participar, porque eu preciso receber a revelação da identidade que eu tenho, de quem eu sou. Se eu sou filho de Deus, eu faço parte da família. E agora eu posso testemunhar, através de mim e das virtudes do amor, o Pai que eu conheci. Isso é testemunhar evangelho. Revelar virtude através daquilo do Pai que eu conheci. Aí ele vai dizer, o mandamento é o amor. E aí a gente vai olhar e vai dizer, o que é amor? O que é amor, Vini? O que é amor, Mari? Casalzinho tão lindo. O que é amor? Porque a gente vai olhar e vai achar que amor é um sentimento. Amor é um sentimento, amado. Será que amor é sentimento? Qual que é essa virtude maravilhosa do Pai que Ele dá para nós? Um novo mandamento eu dou para vocês: amem uns aos outros. Aí a gente vai lá para Coríntios 13 e a gente vai achar que 1 Coríntios 13 é um textinho bonitinho para devotar no dia do casamento. Ô, amado, isso aqui são as virtudes do Pai. E sabe como é que começa? Paulo falando assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que ele zerasse o Duolingo do céu, amado. Ele podia zerar o Duolingo do céu. Se não tiver amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Próximo. Ainda que tivesse o dom de profecia, ainda que eu revelasse tudo, que eu declarasse tudo, conhecesse todos os mistérios de todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse a virtude do Pai, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, o maior filantropo, sei lá qual é o nome, o maior do mundo, podia fazer toda a obra social do mundo aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele continua, o amor é sofredor. Oh, sofredor esse amor. Só que na tradução diz que o amor é paciente. Sabe por quê? Porque a conversa é longa. Porque há paciência do Senhor para revelar virtude. Então tudo isso aqui que Paulo descreve, o amor é bondoso, não inveja. Não inveja. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os próprios interesses. Não se ira. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. E aí a gente troca justiça por juízo. E ao invés de fazer justiça, a gente quer fazer juízo. Sabe o que é a justiça que a gente revela? É que o perdão que eu recebi, eu também dou. Isso é ser justo. Não é olhar para o meu irmão e dizer, ah, pecador, eu também sou. Eu também sou. Não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Jesus sofreu tudo, amado. Tudo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, mas as virtudes do Pai precisam ser reveladas através de nós, para que a gente possa revelar o Pai que nós conhecemos. Aí sabe como é que a gente evangeliza? Sabe como é que acontece? Eu preciso de 2 aqui. Eu era da Bleia, a gente gosta de uma coreografia lá. Cadê? 2, vem 2, rapidinho. Por favor, vem. Se tiver um cabeludo, vem um cabeludo também que vai ser Jesus. Vem junto.
Vem junto, vem junto. Olha só como é que a gente está revelando o evangelho, testificando o evangelho que a gente recebeu. Olha bem. Quer ver? Graças a paz, tá bom? Certo. Ó, você vai ser Jesus que é cabeluda, combina mais. Vem cá, deixa ele. Vem cá. Esse aqui é o Jesus da parede preta, hein? Esse aqui é Jesus da parede preta, amado. Calma aí. Vem, rapidinho, corre. Pula aí, pula. Vamos, bora. Amém. Estamos em casa, isso aqui é família, conversa de família. Jesus. Tudo bem, Jesus? Você tá bem? Amém. Paz do Senhor. Ó, esse aqui é... Não, fica no meio que Jesus é o centro, né? Fica no meio. Amém. Esse aqui é tu. Eu sou eu. Só que pelo fato de a gente não entender que a gente faz parte de uma família, a gente acha que a gente é a primeira pessoa do singular. Então eu sou eu. E aí a gente vem pra cá achando que nós somos eu. E aí a gente vem pra cá achando que eu me resolvo, vem pra cá, faço minhas ofertas no meu interesse, na minha necessidade, para garantir os meus direitos, e o irmão que se lasque. E aí eu sou eu. E aí ao invés de ser uma reunião de nós, se torna uma reunião de eu. E aí aqui tá tu. Daí tu, tudo bem? Aqui tá eu, aqui tá o Jesus. Amém. Ô tu, se tu não fizer igual eu, entregar a tua vida para ele, tu tá lascado. Sabia? Eu não, porque eu entreguei minha vida para ele. Agora tu, se tu não te resolver com ele igual eu fiz, tu vai pro inferno. E ele é ressentido, ele toca fogo e bota no inferno mesmo. Se tu não te resolver com ele, tu vai pro inferno. Eu não vou, porque eu aceitei ele. Eu aceitei, mas talvez também não me submeti. Então tu, te resolve com ele enquanto dá tempo. Faz igual eu. Fechou? É nós. É assim que a gente faz. É assim que a gente tem testemunhado o evangelho hoje, amado. Só que olha que loucura. Fica aqui. Olha que doideira. Porque quando a gente entende que nós somos parte de uma família, quando a gente entende que nós somos a família de Deus, que nós temos responsabilidade na família, porque a gente fala que quer ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é legal, porque Jesus enchia 2 Maracanã lotados de gente para falar. É legal falar com Jesus. É legal falar como ele. É legal ser parecido. Ele tocava no braço de um, crescia a mão. Tocava na perna do outro, crescia a perna. Tocava no olho, o cara começava a enxergar. É legal ser parecido com Jesus. Mas isso é parecido com Cristo, aquele que se entregou em favor dos seus irmãos. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Ser pão. Jesus fala assim, ó. Esse aqui é o meu corpo, que eu entrego por vocês. Aí a gente canta a musiquinha. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Não é assim que a gente canta? É assim. Só que daí na hora da gente se entregar como pão, a gente não quer. Aí olha que legal, porque esse aqui é o verdadeiro evangelho. Porque agora que uma vez que a gente entendeu que a gente faz parte da família de Deus, a gente não é a primeira pessoa do singular, a gente é a primeira pessoa do plural. Então nós somos um nós. Porque nós fazemos parte do nós de Deus. É nós. Aí olha que legal. Ô nós, eu entendi nós. Eu entendi que nós tá junto, nós é nós. Agora aqui, vem cá. Fica lá. Não, tu tá longe, mano. Ó, é porque tu ainda tá vivendo como tu. Você tá entendendo? Ô nós, eu entendi que eu faço parte do teu nós. Porque eu entendi quem eu sou. Porque agora eu sou parte da família. Uma família da qual eu nunca deveria ter saído. Então eu sou parte do teu nós, Jesus. Que é nós com Deus. E é nós com a presença, com o Espírito Santo. Agora, ô nós, o que é que nós vai fazer para aquele pedaço de nós entender que ele faz parte de nós? Porque ele também faz parte da família. Ele só não conhece ainda o Pai que nós conhecemos, porque nós conhecemos o Pai. Glória a Deus. Então, o que nós vamos fazer para aquele pedaço de nós conhecer nós? Quais são as virtudes que nós vamos revelar? Através do amor, do mandamento que o Senhor nos deu. Para que ele entenda o Pai que ele conheceu. E o Pai que ele quer ter. Eu não estou bravo, eu só estou nervoso. Pelo amor de Deus.
que é que nós vamos fazer, nós? Porque ele está no tempo da ignorância dele. Ele não conhece o pai. E ele talvez nem acredite, nem saiba que tem um pai e uma família a qual ele tem que pertencer. O que é que nós vamos fazer para trazer ele para perto de nós? Amém. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que a gente testemunha. Esse é o testemunho que nós vivemos. Essa é a testificação do Espírito que nós recebemos. O Espírito da família. O Espírito do nós. Porque Deus é nós e nós é nós com nós. É todo mundo nós, amado. Pronto. Resolvemos o problema. É família. Aí vem Jesus e fala assim, ó: o meu Espírito eu entrego por vocês. Para quê? Para fazer vocês serem parte do nós que eu sou com o Pai. Aí a gente vai ver lá em João, vamos para João 15. João 15, isso mesmo. João 15 e 12. João 15 e 12, bota na tela para nós. O meu mandamento é este. Aí Jesus repete, porque o negócio é sério. É sério. Amem uns aos outros, como eu os amei. Amado, ele vai explicar o que é o amor. Amem uns aos outros como eu os amei. Porque ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Sabe o que nós precisamos, amado? Entenda o que eu vou falar, porque nós somos adultos, responsáveis. Nós não precisamos de mais uma igreja, mais uma placa de igreja. Nós precisamos de amigos. Porque há amigos que são mais chegados que irmãos. E aí ele fala, sabe o que é o amor? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Continua. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Quais são? O mandamento do amor. As virtudes do amor revelada através de nós. A justiça sendo feita através de nós. O perdão que eu recebi eu também dou para o meu irmão. Essas são as virtudes que o Pai quer revelar através de nós. Por quê? Porque Ele se entregou em favor de mim e de você. Se Ele se entregou em favor de nós, por que é que a gente também não se entrega e gasta a nossa vida em favor do nosso irmão? Aí alguém vai refutar e vai dizer assim, ó: mas ele também fala que aonde você chegar, Fagá, onde você chegar, se não te aceitarem, não aceitar a mensagem que você está dando, que você está tentando revelar, bate o pé e vaza. Só que o problema é que a gente não quer gastar a sola do sapato. A gente quer fazer igual Jonas. A gente quer chegar lá, fazer um negócio tudo de qualquer jeito, e fala, e rapidinho, um negócio que era para dar 2, 3 dias, já, menos de um dia o cara já resolve. Porque a gente quer tentar enfiar também Jesus do que de goela abaixo nos outros, e não é assim. Não é assim, sabe por quê? Porque se Ele se entregou por nós, nós também temos o dever de nos entregarmos como pão, partido em favor dos nossos irmãos. Porque agora que eu entendi quem eu sou, e que aquilo que eu faço não diz quem eu sou, mas quem eu sou revela tudo que eu faço. Porque essas são as virtudes do Pai. Então, se eu sou filho, eu revelo o amor do Pai. E se eu revelo o amor do Pai, todas as virtudes que há nele precisam estar em mim. Porque essas virtudes são de quem ama. E se nós somos uma família, essa virtude precisa estar no meio de nós. Então nós não estamos aqui para sermos mais uma reunião de eus. Nós estamos aqui para revelar o Pai. Porque não é o que nós fazemos, mas é pelo fato de que nós somos filhos de Deus. E agora revelamos todas as virtudes do nosso Pai. É tornar o Pai conhecido. Uma vez que eu entendi quem é meu Pai, agora eu revelo Ele. Agora eu começo a entender que nem o Uber que eu pego é por acaso, Vini. Porque talvez seja um encontro que Deus está tentando fazer para que eu revele o Pai até para o motorista do meu Uber. Que na minha necessidade de sair daqui lá para, sei lá, Mauro Ramos,
Eu fui no meu interesse, abri meu aplicativo, fui lá e pá, meu Uber. Aí eu pedi um black, então eu quero garantir o meu direito, eu preciso de um black para chegar onde eu quero chegar. Só que não é na nossa tentativa de satisfazer nossas necessidades, não é na tentativa de contemplar nossos interesses e muito menos em reivindicar os nossos direitos. É para tornar o Pai conhecido. Porque eu não preciso mais cair em tentação nenhuma, nem para tentar me salvar, porque eu já fui. E agora por ser, eu revelo o amor do Pai que está em mim. E aí agora eu começo a entender por que algumas coisas acontecem que parece que são erradas na minha vida. Só que não é que é errado, é que talvez Deus está querendo colocar um representante lá, ó, naquele lugar, do Pai. Aí a gente vê Jesus falando assim, ó, vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Qual Evangelho se Mateus, Marcos, Lucas e João não estava escrito? Qual? Dorme com esse barulho. Aí ele fala, eu não vim falar de mim, eu vim falar do reino. O Evangelho a qual nós testemunhamos não é só o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, é o Evangelho da casa do Pai, porque nós somos embaixadores desse reino, nós somos representantes dessa família. O lugar onde a gente está é para revelar que Ele é o Pai, para tornar esse Pai conhecido. Amém, amado? Aleluia, aleluia. Porque quanto mais eu sou parecido com meu Pai, mais as virtudes dele se revelam a mim. E aí o que acontece? É como se Deus fosse... Eu gosto porque eu aprendo muito com o pastor Paulo Borges, que ele é meu pastor. A gente tem alguns negócios juntos, a gente vai... Eu vou estar na casa dele esse período aí, vou passar um intensivão de teologia com ele, vai ser massa. Só que uma coisa que eu aprendi com ele é que Deus é o dono da padaria. Porque é Ele quem dá pão. Ele é o dono da padaria. Aí sabe o que acontece? É porque às vezes parece que existe uma cultura que quer dizer que todos nós somos iguais, e não. Porque Deus não fez ninguém igual um ao outro. Deus fez todo mundo diferente, que é para todo mundo se amar em suas próprias diferenças. Então não é só porque o fulano não é parecido comigo que eu não vou amar ele, só porque ele é meu inimigo eu não tenho que amar? Tem. Não é só porque você tem diferenças com as pessoas, você não tem que amar elas, você tem. Porque é uma mesa para sentar. E é uma mesa até na presença dos inimigos, amado. Aí a gente estava achando que quando eu era mais menino, eu achava que a mesa na presença dos meus inimigos era assim, ó. Eu tô aqui sentado na mesa, eu tô comendo, os meus inimigos estão tudo na frente, eu tô jogando assim, ó. Come aí, seu safado que me enrolou, não foi? Toma aí, ó. Pega aí. Tudo. Aí agora, ó, tá vendo como Deus me exaltou? Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na bênção também não vou. É assim. Só que daí a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo a mente transformada, a gente vai começando a ter relação com o Pai, e a gente vai ficando parecido com Ele. E aí o que acontece? A gente olha e vê assim, ó, essa mesa, talvez é porque os meus inimigos vão sentar lá e quem vai servir sou eu. Só que daí a gente vai amadurecendo, e a gente vai desenvolvendo mais, Júnior, Renê, a gente vai desenvolvendo mais na fé com o Senhor. E aí a gente vê que a gente também é pão partido em favor dos nossos irmãos. E aí a gente vê que o cordeiro teve que morrer, não é isso? Não foi o cordeiro que teve que morrer? O cordeiro já não estava morto desde a fundação do mundo? Amém? Estava ou não estava? Estava. E aí a gente vê que a mesa dos inimigos é para que a gente também esteja lá como o cordeiro, para que os nossos inimigos se alimentem de nós. Porque é nós quem revelamos o Pai. Porque nós também somos cordeiros mortos como Jesus, em favor dos nossos irmãos e até dos nossos inimigos. É por isso que Jesus fala, levou um tapa, vira outra, porque essa é a virtude do Pai. Então nós somos diferentes, e na mesa também terão algumas pessoas que nós temos diferenças. A palavra diz que tem quarto para todo mundo. Amado, eu vou torcer muito. Eu vou torcer para mim, tá? Não estou falando de você, estou falando de mim. Que quando eu abro a porta do meu quarto, eu dei de cara com um cara que era inimigo meu aqui. Que eu vou ter que abraçar. Eu vou ter que amar. Já pensou? Se você tem um inimigo seu aí, você abre a porta, está lá ele. Na sua frente. Para você abraçar. Porque ele também é irmão. Ele não passa a ser irmão depois que ele aceita. Ele é. Talvez ele só não saiba. E aí nós revelamos o Pai para fazer o quê? A família ser grande. Esse é o testemunho do Evangelho.
Essas são as virtudes compartilhadas do Pai. Porque o Pai pode ser o padeiro. E aí Jesus falou, eu não vim aqui para tratar dos meus negócios, eu vim para tratar dos negócios do Pai. E aí é onde entra a função. Porque se a vontade de Deus é ser pai de muitos filhos, e o propósito dele é ser pai de um monte de filho, esse é o propósito que ele tem. Não é um propósito especial para a minha vida. É o propósito dele. Nós fazemos parte de um propósito que é dele, não é nosso. Não é um propósito especial para mim. Agora eu peço direção para o Senhor para saber o que eu tenho que fazer depois que eu entendi quem eu sou. Amém, entendi. Aí ele é o padeiro. Aí de repente vem o Arthur. Não vamos dizer que você é dono de uma mecânica, Arthur. Aí eu chego lá, Arthur, te conheço, cara. Você é parecido com o padeiro, velho. O que você é do padeiro? Eu sou filho. Ah, como assim? Ah, você é filho? Cara, eu sabia, porque o sorriso é igual, a gentileza é igual, o amor é igual, a paciência é igual, as virtudes são iguais. Aí vai olhar e vai assim, ô Dai, você tem um salão de beleza. Aquele Arthur que é o da mecânica, o que ele é seu? Porque vocês são parecidos. Não, ele é meu irmão. Não acredito que você é irmão dele. Mas então vocês dois são filhos do padeiro? Nós dois somos filhos do padeiro. Agora eu entendi, porque vocês dois são parecidos, vocês revelam as mesmas virtudes. Cada função revela o propósito do Pai. A minha função, não importa o que eu seja, se o meu propósito é ser pastor, o dia que eu deixar de ser pastor, acabou meu propósito? É isso? Não. Então o que eu faço não revela meu propósito, porque o propósito é do Pai. O propósito é dele, ser pai de muitos filhos. Então tudo o que eu faço revela a glória do Pai. Amém? Essa é a família de Deus para nós. Se coloca de pé para fingir que está acabando. Vocês são muito falsos. Tudo que vocês fazem com o Melk, vocês são falsos mesmo. Vou falar para o Melk depois. Amados, essa é a família que Deus tem. E agora eu quero falar com você. Com você que talvez entrou aqui se sentindo sozinho. Sentindo que você talvez não tivesse nenhuma família. Sentindo que talvez você fosse um nada. Porque falaram que tudo aquilo que você faz não presta. Que você não presta para nada. Porque falaram que você não tem nem pai, nem direção. E às vezes você está se sentindo sozinho, perdido, sem direção de pai. E o que o Senhor mais quer fazer hoje aqui é derramar sobre nós a consciência de quem nós somos, para revelar o Pai que nós conhecemos. Amado, eu não sei como é que você entrou aqui. Eu realmente não sei. E não precisa nem contar, porque o Pai sabe o que se passa no seu coração, tudo o que acontece com a sua vida, todos os quês que você tenta fazer para provar ser alguém, toda a rejeição que você sente de um mundo, de um pai, de uma família, eu não sei. Mas eu tenho algo para te falar. Há uma família para você pertencer. E uma família que quer revelar virtude e não juízo. Uma família que quer revelar o Pai que conheceu. Uma família que quer revelar o amor. Para que você talvez em algum momento na sua vida consiga sentir o que é o amor. Porque tem muita gente que se pergunta, eu não sei nem o que é amor. Porque nunca ninguém me amou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um Jesus, um irmão mais velho, um Senhor, um Cristo que te amou. E deu a vida por você. Deu a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Para trazer você de volta para a família. Para fazer você entender quem você é. Para fazer você entender que tudo aquilo que você faz revela a glória de quem te chamou. Para que você possa também fazer parte da família de Deus. Para que você também consiga revelar essa família, esse amor que você recebeu. Deus te chama hoje. Hoje. Eu não sei aonde você está. E eu não vou nem te chamar. Mas você sabe aí onde você está. Deus é Espírito, Ele pode te alcançar onde você estiver. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. E todos juntos nós vamos orar em favor dos nossos irmãos.
Porque o que nós entendemos da paz do Senhor, aquilo que nós conhecemos do Pai, é que nós temos que revelar a glória desse Pai. Feche os seus olhos, amado. Se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Mas se também não quiser, pode ficar aí. Senhor, nós estamos juntos, porque nós entendemos quem nós somos e a família que nós pertencemos. Senhor, eu oro agora por todos aqueles corações quebrados, dilacerados, que talvez não consigam entender o que é o amor, porque nunca sentiu amor, porque nunca foi amado. Mas eu oro e eu peço que o Senhor toque agora. Eu peço que o Senhor toque agora. Que o Senhor toque suas vidas, suas mentes, para que o seu coração seja transformado, para que a sua mente seja transformada, para que as virtudes do Pai comecem a se revelar com amor para essa vida, para esse coração. Então eu oro, Senhor, para que eles encontrem nessa casa lugar, para que eles encontrem nessa mesa lugar, para que eles encontrem irmãos que amam eles, irmãos que não olham com juízo, mas que olham com amor, e consigam revelar as virtudes desse Pai, as virtudes desse Pai que ama, as virtudes desse Pai que quer trazer para perto, para que a gente consiga se submeter a esse Cristo que nos amou, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, você é o nosso Senhor. Então nós oramos, Jesus, nós oramos e nós pedimos: traz de volta aquele que se perdeu, traz de volta aquele que um dia saiu da família, traz de volta aquele que um dia se separou do rebanho, traz de volta e toca agora, e derrama sobre ele, Senhor, renovo, misericórdia, amor, justiça, perdão, força, ânimo, vida, graça, a graça que nos alcança. Em nome de Jesus, nós clamamos e nós intercedemos e nós te agradecemos, Pai. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Cante, amado, cante, declare isso. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Quando eu lembro, nós somos sua herança. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. O meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, 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 Ele me Amém, amado. O maior testemunho do evangelho que nós podemos dar é quando nós paramos de viver para eu e passamos a viver para nós. Amém. Você que é a primeira vez e quer conhecer a nossa igreja, nós teremos o DNA. Você vai participar aqui do DNA. E fique aqui, venha para os primeiros bancos aqui, porque nós queremos conversar com vocês. Vocês vão entender o que nós acreditamos. Amém? Pastor Jean, ora por nós para terminar e dá a bênção para nós. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nosso coração transborda de alegria, porque o Senhor, de uma forma maravilhosa, falou ao nosso coração. Senhor, não tem ninguém como o nosso Deus. Ninguém faz o que o Senhor faz. Senhor, num culto em que nem imaginávamos que poderíamos estar aqui, e o Senhor nos ensinou a amar o nosso irmão, Senhor. O Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo. O Senhor nos fez conhecer, Senhor, o teu amor. A tua palavra veio de encontro ao nosso coração. Senhor, nosso coração transborda de alegria. Senhor, somos felizes em te servir. Estamos indo para casa com o nosso coração transbordando, porque a tua palavra encontrou lugar no nosso coração. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Deus vivo, por essa bênção, Senhor, de ter esse alimento, Pai, do céu, esse pão vivo, Pai, que desceu e alimentou a nossa alma. Pai, estamos indo para casa cheios do teu Espírito. A nossa alma está alimentada e tu és o autor dessa bênção, Senhor, dessa alegria, desse gozo. Obrigado por essa família que o Senhor nos deu. Aleluia ao teu nome santo, Pai. Pai, recebe o nosso culto, a nossa adoração, e dizemos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.